Você já parou para pensar que nós colaboradores temos constantemente a nossa performance medida? Principalmente se a gente trabalha na área de vendas, onde tem metas a serem ali batidas e muitas vezes o nosso salário depende, de alcançar essas metas. Então a gente vai falar na aula de hoje um pouquinho, dessas metas que estão diretamente relacionadas aos indicadores de vendas, que é um dos assuntos que a gente vai abordar então nessa aula, que é de indicadores de marketing e vendas. Qual que é o objetivo da nossa aula? É destacar a importância dos indicadores de marketing e vendas no cenário empresarial moderno, fornecendo uma visão abrangente sobre como esses indicadores são essenciais para medir, analisar e aprimorar o desempenho das estratégias comerciais. Então a gente vai entender o impacto desses indicadores de marketing e venda nas nossas estratégias comerciais, porque eles estão diretamente relacionados ali, a venda de produtos. Começando, a gente tem que entender que eles estão interconectados, tanto os indicadores de marketing quanto vendas, desempenham aí papéis complementares ao longo do ciclo de vida do cliente. Quando a gente fala em indicadores de marketing, eles vêm aí para medir o impacto das estratégias de marketing e entender o comportamento dos consumidores e fazem com que a gente entenda, como tomar decisões informadas para otimizar as campanhas e alcançar os objetivos organizacionais. Então, através desses indicadores de marketing, a gente consegue entender o nosso consumidor para atrair eles através das nossas campanhas e, no fim, isso vai virar o quê? Se tudo der certo, vai virar uma venda. Então, por isso que está interligado também com os indicadores de vendas, que oferecem insights valiosos sobre a eficácia das estratégias de vendas, performance da equipe comercial e satisfação do cliente. Então, através dos indicadores de venda, a gente vai ver se está conseguindo ou não atingir as metas de vendas e também ver o desempenho do funcionário, satisfação dos clientes. Vamos falar aí agora sobre os principais indicadores de marketing. Primeiro, a gente tem visitas ao site, que monitora aí a quantidade de visitas ao site. Vai olhar para isso está relacionado com a eficácia das campanhas de marketing online e o alcance da marca. Então, se a nossa marca tem um amplo alcance, a gente vai receber muita visita no nosso site. Então, a ideia é que o nosso site seja muito frequentado, seja ali famoso, porque através dessas visitas a gente tem aí mais chance de converter essas visitas em vendas. Por isso que a gente tem que observar esse indicador. A gente tem também taxas de clique, que mede a porcentagem de pessoas que clicam em um link em relação ao número total de pessoas que visualizam uma página, e-mail ou anúncio. Então, essas pessoas recebem esses links e a gente quer ver se está sendo efetivo ou não essa forma de divulgação. Taxa de rejeição representa a porcentagem de visitas que saem de uma página da web sem interagir ou navegar para outras páginas do site. Então, a gente está falando do potencial cliente, que entrou ali no site, mas não deu sequência, não navegou de fato no site, não trocou de página. Então, ele já saiu. A gente chama isso, então, de taxa de rejeição. A gente também tem NPS, que é Net Promoter Score, que vai medir a disposição dos clientes para recomendar a empresa, fornecer insights sobre a satisfação e a lealdade do cliente. NPS é muito importante, principalmente quando a gente lida com produtos mais caros, onde as pessoas geralmente compram com base em recomendações. Então, quando você vai comprar uma TV, uma máquina de lavar, você vai perguntar ali para os seus amigos, qual você usa, você gosta, não gosta? Então, a gente quer que esses clientes, promovam a gente, falem bem da gente para outros possíveis clientes. Taxa de conversão representa a proporção de pessoas que realizam uma ação proposta pelo site. Por exemplo, se o visitante se converte aí após visitar o site, ou seja, a taxa de conversão. Os visitantes se convertem de fato em clientes que realizaram ali uma compra, que gastaram no nosso site. Visualização do funil ajuda a identificar páginas que resultaram em oportunidades perdidas, revelando lacunas no processo de conversão. Então, quando a gente fala aí na visualização do funil, a gente quer entender, possíveis oportunidades perdidas, ver aonde que está dando errado ali no processo, que a gente está perdendo esses clientes.
Além disso, né, a gente vai ter indicadores como tráfego direto, que vai medir as pessoas que entraram no nosso site digitando o site ali de forma direta no navegador. Também vai ter o tráfego social, que é os visitantes, né, que veio através das redes sociais. O tráfego orgânico, que é aqueles que pesquisaram a nossa empresa no Google e entraram no nosso site. Página de saída, a gente quer entender em que página o cliente está saindo no nosso site. A gente também tem o engajamento nas redes sociais, hoje é uma métrica muito importante para as empresas, né? Ainda mais nesse mundo de influencer, para ver as curtidas, os likes e tudo mais. Tem também a questão do custo por aquisição de cliente, que é muito importante na parte de planejamento, né? E também tem a participação no mercado. A gente quer conhecer a nossa fatia do mercado, o que é aí, o que representa, o que a nossa empresa tem ali do mercado como um todo. Vamos agora falar dos indicadores de vendas. Então, a gente tem primeiro o total de vendas, que mede o volume total de vendas realizadas em um determinado período. Então, a gente pode olhar esse total de vendas pelo período, pode olhar por unidade, se a empresa tiver mais de uma unidade, por funcionário, que também está relacionado aí às metas de vendas. Então, a gente pode usar esse indicador de total de vendas. Valor médio das vendas, que é aí o ticket médio. A gente quer calcular o valor médio de cada transação. A gente vai pegar a receita total, né, e dividir pelo número total de vendas. E isso vai fornecer insights sobre o potencial de receita. Porque às vezes a gente está com muitos clientes, mas esses clientes estão gastando pouco. Então a gente vai olhar isso através do ticket médio de venda. A gente realiza a venda, mas qual que é o valor aí por médio por venda? Tempo médio de ciclo de vendas. Mede o tempo necessário para fechar uma venda desde o primeiro contato até o fechamento do negócio. Então, a gente vai ver esse ciclo de venda, quanto tempo está demorando aí para a gente, de fato, conseguir fechar, principalmente vendedores ali, né, que presenciais ou que ligam ali por telefone, é uma métrica muito importante. Taxa de churn de cliente, a taxa aí de rotatividade. Calcula a porcentagem de clientes perdidos em relação ao total, indicando a saúde de relacionamento com os clientes, ou seja, considerando a nossa base de clientes, está tendo muita rotatividade, ou seja, a gente está perdendo muito cliente, adquirindo novos, como que está isso? Margem de lucro das vendas. Avalia a lucratividade das vendas, considerando o custo dos produtos ou serviços vendidos. Então, a gente quer olhar, né, para o lucro aí das nossas vendas. Ver se a gente está ali ou não com um indicador satisfatório. Índice de satisfação do cliente pós-venda. É um indicador muito importante que vai medir a satisfação do cliente após a conclusão da venda, fornecendo insights sobre a qualidade do atendimento e a experiência do cliente. Então, se a gente quer manter esse cliente, que esse cliente seja aí, promova a nossa empresa, né, para os colegas e tudo mais, a gente tem que olhar para esse indicador, tem que fazer essas pesquisas pós-venda para conhecer a opinião do nosso cliente. Bom, agora que a gente entendeu um pouquinho melhor sobre os principais indicadores de marketing, de vendas, agora a gente vai para o nosso momento na prática, onde a gente vai conhecer a nossa situação problema. Vamos lá? Então, a gente tem uma empresa aí de e-commerce que ela está com os seguintes problemas. Ela está com uma baixa conversão no site, ou seja, ela recebe visitas no site, só que isso não está ali se convertendo em vendas de fato. Ela também está com uma elevada taxa de rejeição, ou seja, os visitantes entram ali na página do site do e-commerce, mas já saem, não saem da página inicial. Tem dificuldade também na equipe de vendas em atingir as metas mensais. Ela também, né, a equipe de vendas não está conseguindo atingir aquelas metas a quais elas foram propostas aí para ela. E tem, por fim, um aumento na taxa de churn, de rotatividade, né? Então, está tendo aí uma grande rotatividade de clientes. E a empresa ela precisa, então, analisar urgentemente os seus indicadores, otimizar processos, alinhar estratégias, compreender o comportamento do consumidor e implementar medidas corretivas. Então, dados esses problemas, ela tem que se reestruturar, né? Pensar em novas estratégias e tudo isso olhando para os indicadores e vendo que os indicadores
dizem para ela, né? Então ela vai fazer uma análise aí conjunta desses indicadores para encontrar a melhor solução. Então, a primeira etapa é fazer a análise dos indicadores. Que indicadores? A taxa de conversão, que está relacionada, né, a essas visitas do site para ver se convertem ou não em vendas, a taxa de rejeição, a taxa de fechamento, volume de leads e a taxa aí de rotatividade, né, a taxa share. A empresa vai analisar a fundo todos esses indicadores, ver as relações entre eles, procurar as justificativas, né, qual que são as causas desses problemas, e depois ela também vai pensar em outras estratégias para ajudar nesse processo, como adotar ferramentas de análise de dados, que vai compreender aí minuciosamente o comportamento do consumidor no site. Então a gente vai usar ferramentas para coletar esses dados do próprio site para entender melhor o comportamento do cliente quando ele está ali navegando no nosso site. Além disso, né, ela busca identificar os pontos de saída mais comum e entender as razões pelas quais os visitantes estão deixando o site sem converter, ou seja, sem comprar. Qual que é o ponto de saída? Em que momento que ela deixa a página? O que está acontecendo? Ela vai investigar isso a fundo através da ferramenta de análise de dados. Ela também pode implementar melhorias na usabilidade. Então, garantir uma experiência mais intuitiva e atraente para os usuários, pensando, né, no processo de navegação em si, tornar ele mais simples, para que a pessoa não desista. Por exemplo, é muito difícil acessar tal coisa, ou na hora do pagamento tem uma coisa ali que é complicada, que precisa de um passo a mais, a pessoa desiste porque ela não quer fazer esse passo. Então, a gente tentar ver essa usabilidade. Também um treinamento aí adicional à equipe de vendas, que a gente viu que está com dificuldade em converter, né, as vendas, para aprimorar a sua habilidade de fechamento, analisar aí, simultaneamente os gargalos no processo de venda e fornecer aí suporte personalizado. Então a gente vai tentar olhar mais para os nossos dados, usando ferramentas de análise, vai também tentar pensar no processo ali de navegação do site para simplificar ele e treinar a nossa equipe de vendas para que ela consiga aí atingir as suas metas. Além disso, a empresa ela pretende implementar estratégias de retenção eficaz, ou seja, ela não quer perder os clientes, ela quer reter esses clientes, então ela vai pensar em estratégias para fidelizar seus clientes. Também vai coletar feedback pós-venda, que é muito importante para entender se o cliente está ou não satisfeito, se o processo de compra foi bom ou não, identificar possíveis pontos de melhoria. Vai também revisar as campanhas de marketing online para ver, né, qual que é a atratividade dessas campanhas, se elas estão sendo eficientes ou não, se está usando o melhor meio de comunicação. E vai estabelecer um sistema de monitoramento contínuo. Uma vez que ela vai pensar em todas essas estratégias, ela vai implementar e vai acompanhar aí de forma contínua para ver se elas continuam ou não dando efeito, se vão ou não dar certo. E por fim, ela sempre vai buscar incentivar a inovação e a adaptação às mudanças, principalmente quando a gente fala numa empresa de e-commerce, né, que está nesse ambiente digital. Ela tem que estar atenta às mudanças e sempre inovando. Bom, então nessa aula a gente entendeu um pouquinho mais sobre indicadores de venda, de marketing, vimos aí a nossa situação problema. Espero que você tenha entendido um pouco mais desse universo. Agradeço muito pela atenção, um grande abraço!